Em 10 de janeiro de 1963, o documento Objetivos Comunistas Atuais passou pelas portas do Congresso dos Estados Unidos e foi imortalizado em registros oficiais. Em retrospecto, a lista descreve 45 passos para erodir lentamente os alicerces de uma nação. A compilação foi extraída do livro O Comunista Nu, publicado em 1958 pelo ex-agente do FBI, Cleon Skousen. Ler esse material hoje é fascinante e perturbador. Alguns pontos são de uma era distante, especialmente aqueles relacionados à Guerra Fria e às disputas geopolíticas, mas a maior parte da lista é assustadoramente atual. É claro que isso não significa o retorno triunfante da União Soviética ou a dominação global em nome do comunismo. Na prática, o que o documento revela são táticas e ferramentas para enfraquecer sociedades, dissolver valores e remodelar instituições inteiras. Não é de se admirar que a elite global o reutilize, adaptando-o a uma agenda que transcende fronteiras e ideologias. O enfraquecimento das nações começa com o enfraquecimento de seus cidadãos. Controlar a cultura, manipular a educação, corroer a moralidade, infiltrar-se na mídia, ocupar espaços de poder e transformar o que antes era sagrado em algo descartável. Essas técnicas nunca envelhecem. Elas continuam a funcionar como engrenagens que giram nos bastidores da vida política, cultural e social. Naquele dia de janeiro, o deputado Albert Hallon Jr., da Flórida, leu os 45 pontos em voz alta, a pedido de uma cidadã preocupada, Patricia Nordman. Objetivos comunistas atuais. Aceitação da coexistência pelos Estados Unidos como única alternativa à guerra atômica. Disposição dos Estados Unidos em capitular em vez de se envolver em uma guerra atômica. Desenvolver a ilusão de que o desarmamento total dos Estados Unidos seria uma demonstração de força moral. Permitir o livre comércio entre todas as nações, independentemente da filiação comunista e independentemente de os itens poderem ou não ser usados para a guerra. Concessão de empréstimos de longo prazo à Rússia e aos satélites soviéticos. Fornecer ajuda americana a todas as nações, independentemente do domínio comunista. Conceder reconhecimento à China Vermelha, admissão da China Vermelha na ONU. Estabelecer a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental como estados separados, apesar da promessa de Khrushchev, em 1955, de resolver a questão alemã por meio de eleições livres sob a supervisão da ONU. Prolongar as conferências para proibir testes atômicos, pois os Estados Unidos concordaram em suspender os testes enquanto as negociações estiverem em andamento. Permitir que todos os satélites soviéticos tenham representação individual na ONU. Promover a ONU como a única esperança para a humanidade. Se sua carta for reescrita, exigir que seja estabelecida como um governo mundial com suas próprias forças armadas independentes. Alguns líderes comunistas acreditam que o mundo pode ser dominado tão facilmente pela ONU quanto por Moscou. Às vezes, esses dois centros competem entre si, como agora acontece no Congo. Resistir a qualquer tentativa de proibir o Partido Comunista. Acabar com todos os juramentos de lealdade. Continuar dando à Rússia acesso ao escritório de patentes dos Estados Unidos. Capturar um ou ambos os partidos políticos nos Estados Unidos. Usar decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer instituições americanas básicas, alegando que suas atividades violam direitos civis. Obter o controle das escolas. Usá-las como correias de transmissão para o socialismo e a propaganda comunista atual. Suavizar o currículo. Obter o controle das associações de professores. Inserir a linha partidária nos livros didáticos. Obter o controle de todos os jornais estudantis. Usar revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob ataque comunista. Infiltrar-se na imprensa. Obter o controle de tarefas de resenhas de livros,
redação editorial e cargos de formulação de políticas. Obter o controle de cargos-chave no rádio, na TV e no cinema. Continuar desacreditando a cultura americana, degradando todas as formas de expressão artística. Uma célula comunista americana foi instruída a eliminar todas as boas esculturas de parques e prédios, substituindo-as por formas disformes, desajeitadas e sem sentido. Controlar críticos de arte e diretores de museu de arte. Nosso plano é promover arte feia, repulsiva e sem sentido. Eliminar todas as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura e uma violação da liberdade de expressão e de imprensa. Quebrar os padrões culturais de moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Apresentar a homossexualidade, a degeneração e a promiscuidade como normais, naturais e saudáveis. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia e enfatizar a necessidade de maturidade intelectual e não precisa de muleta religiosa. Eliminar a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas, sob a alegação de que viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Desacreditar a Constituição americana, chamando-a de inadequada, antiquada, fora de sintonia com as necessidades modernas e um obstáculo à cooperação entre as nações em nível mundial. Desacreditar os pais fundadores dos Estados Unidos, apresentá-los como aristocratas egoístas que não se preocupavam com o homem comum. Menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino da história americana, alegando que ela era apenas uma pequena parte do panorama geral. Dar mais ênfase à história russa desde que os comunistas assumiram o poder. Apoiar qualquer movimento socialista que vise centralizar o controle sobre qualquer parte da cultura, educação, agências sociais, programas de assistência social, clínicas de saúde mental, etc. Eliminar todas as leis ou procedimentos que interfiram no funcionamento do aparato comunista. Eliminar o Comitê da Câmara sobre atividades anti-americanas. Desacreditar e, eventualmente, desmantelar o FBI. Infiltrar-se e obter o controle de mais sindicatos. Infiltrar-se e assumir o controle de grandes empresas. Transferir parte do poder de prisão da polícia para agências sociais. Tratar todos os problemas comportamentais, como transtornos psiquiátricos, que ninguém, exceto psiquiatras, consegue compreender ou tratar. Transferir parte do poder de prisão da polícia para agências sociais. Dominar a profissão psiquiátrica e usar as leis de saúde mental como no meio de obter controle coercitivo sobre aqueles que se opõem aos objetivos comunistas. Desacreditar a família como instituição. Incentivar a promiscuidade e o divórcio fácil. Enfatizar a necessidade de criar os filhos longe da influência negativa dos pais. Atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardo mental à influência repressiva dos pais. Criar a impressão de que a violência e a insurreição são aspectos legítimos da tradição americana, que estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e usar força unida para resolver problemas econômicos, políticos ou sociais. Derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para o autogoverno. Internacionalizar o Canal do Panamá. Revogar a reserva de Connelly para que os Estados Unidos não possam impedir que o Tribunal Mundial tome jurisdição sobre problemas domésticos. Dar ao Tribunal Mundial jurisdição sobre nações e indivíduos. Durante anos, esse canal chamou a atenção para vários pontos dessa lista, especialmente aqueles relacionados à dominância cultural, ao enredo da indústria do entretenimento, aos rumos da educação e ao funcionamento da mídia de massa. Basta acompanhar as manchetes recentes para ver que vários desses elementos foram elevados ao nível de prioridade. Por isso, esta compilação não pode ser vista apenas como uma curiosidade histórica. Ela serve como um verdadeiro manual que todos deveriam conhecer.
Mesmo com a eliminação de algumas peças ultrapassadas, o que permanece é um guia atemporal de como o indivíduo e, a partir daí, a própria sociedade são fragmentados. Desde 1958, novas camadas de sofisticação se acumularam, impulsionadas por grupos de reflexão e laboratórios financiados pela elite que investe pesadamente em pesquisas em psicologia e neurociência para refinar técnicas de manipulação. Mas os fundamentos da subversão permanecem os mesmos, apenas melhor embalados e ajustados aos tempos atuais. Nos últimos anos, a implementação desses objetivos avançou em ritmo frenético, como se alguém tivesse acelerado a rotação das engrenagens. Esta não é uma disputa esquerda versus direita. Na verdade, essa forma de enquadrar o debate é uma armadilha para aprisionar o público em narrativas artificiais. A verdade é que figuras de ambos os lados do espectro político já se renderam há muito tempo e estão trabalhando ativamente para promover a mesma agenda. Essa agenda não está sendo aplicada apenas aos Estados Unidos. Ela está acontecendo em todo o mundo, agora mesmo, mais do que nunca. Um agradecimento especial para Miguel Rodrigo Pereira,